Olá, olá! Bom dia, povo lindo, abençoado, graça e paz para todos os eleitos, tá bom? Para todos os irmãos que já estão em graça, para todos os irmãos que já compreendem muito bem as escritas de Paulo, para vocês, povo eleito, que já absorve há muito tempo os livros de Paulo e os ensinamentos dos irmãos que pregam baseado nas escrituras de Paulo, o novo evangelho, o evangelho dado do céu, seja abraçado aí por seu irmão em Cristo, em graça, no reino estabelecido aqui do canal, tá bom? Seja abraçado aí por mim. Aos religiosos que ainda se encontram nas religiões e que se apegam ainda no Velho Testamento, sejam bem-vindos, sinta-se abraçado também pelo seu irmão João Carlos, o Japa, em Cristo Jesus. Que um dia possamos de fato conhecer e entender as verdades da palavra, da mensagem. Hoje é tudo baseado na mensagem, na palavra de Deus, não no achismo das pessoas, mas que a gente possa ser cheio desse entendimento. Hoje eu estou no salão, pode chegar crente a qualquer momento e eu tenho que parar o vídeo, tá bom? Hoje eu quero estar lendo lá na primeira epístola de Coríntios, no capítulo 1, lá no versículo 10, tá bom? E aí a gente vai estar dialogando, batendo papo gostoso, para que vocês possam, mais uma vez, pela misericórdia de Cristo, estar ouvindo mais uma mensagem aí do seu irmão João Carlos, tá bom? Enquanto eu estou em vida, vivendo o reino e respirando esse ar maravilhoso que Deus proporciona para nós. A mensagem vai estar assim, ó: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contenda entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fosse vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. E batizei também a família de Estefânia, além deste não sei se batizei algum outro, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus para nós que somos salvos. Você já é salvo? Você já tem o conhecimento da salvação sobre a sua vida? Você já sabe que você já é salvo pelos acontecimentos do madeiro, daquele homem chamado Jesus de Nazaré, o terreno que morreu, deixou o túmulo vazio e a nossa vida cheia da sua presença? Você já consegue entender que você realmente já está salvo no Espírito aí do outro lado da telinha? Tem que aprender essas maravilhas, porque a mensagem é fiel e verdadeira. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos.
Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir os fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aqui está a tua salvação. Uma pauta aqui para nós respeitar aqui a confusão que estava tendo no primeiro século. Hoje, as pessoas dizem, no século 21, eu sou da Assembleia de Deus. Que igreja que você é, Japa? A minha igreja? Eu sou a igreja de Cristo. Eu sou a igreja de Cristo. Aí ele falou, não, essa não vale, porque todos nós somos de Cristo. Não, mas você defende a sua placa religiosa. Eu sou da Assembleia de Deus. O outro falou, eu sou da Universal. Eu sou da congregação. Eu sou... Por que vocês são? Porque eu fui batizado lá. O meu pai da fé é pastor fulano de tal. O meu pastor da fé é o fulano de tal. Meu irmão, foi vós batizado por fulano de tal? Foi vós batizado com a morte de tal? Foi vós batizado e rendido, santificado por tal pessoa, por tal membro, por tal pastor? Não, meu irmão, nós fomos batizados em Cristo Jesus. Nós fomos batizados na sua morte. Lá em Romanos 6,3, deixa eu ver se eu acho aqui, para não ficar nas palavras, porque para os religiosos a gente tem que ler, né? Porque senão não vale. 6,3. O que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Se o pecado já estava morto, o pecado já tinha sido aniquilado na cruz. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Lembra quando João fala, eu batizo com água para arrependimento de pecado, mas vai vir um que eu não sou digno de levar sandália, e esse batizará com o Espírito Santo, provém que o dele cresça e o meu desapareça, diminua. Mas o mesmo João que batizava com água para arrependimento de pecado, também falava o quê? Está aí o homem que tira o pecado do mundo. Ele tiraria o pecado do mundo, ele removeria o pecado. O pecado era a transgressão da lei. Não havendo mais a lei, o pecado está morto. Por que o pecado está morto? Porque ele não tem domínio mais sobre vós. Porque uma vez tirando o poder da lei, o poder do pecado que era induzido pela lei, e a lei acusava seus irmãos, eles eram mortos e eles pagavam um grande preço, porque o sacerdote estava ali para punir eles baseado na lei. Mas a lei tirada de cena, ela sendo removida, os escritos e ordenança rasgado, perdoados, ninguém mais está sob o jugo de pecado. O pecado está morto. Por isso que está aqui, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado. Você está morto para o pecado? Ou o pecado, ele ainda reina sobre a vida de vocês? Creio eu que para os da graça já entendem muito bem isso daqui, e eles não são mais pecadores, porque eles estão tanto mortos para o pecado, como o pecado está morto para eles, porque o pecado já não existe mais. O
pecado foi encravado na cruz de Deus. Por isso que está escrito lá em Coríntios: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor, se glorie na cruz de Cristo. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão. Só que aí acaba tendo um problema, porque se você é da Assembleia de Deus, você segue o ensinamento da Assembleia de Deus. Mas os ensinamentos da Assembleia de Deus estão te ensinando a graça de Deus coerente com a palavra? Será que você começa a entender que no Velho Testamento, de Malaquias para trás, Jesus ainda não tinha nascido? Será que você começa a entender que de Mateus a João, ali está escrito a biografia de Jesus no tempo que ele estava vivo e cumprindo a lei e estabelecendo o reino do céu na terra? E ele já era o juiz das nações, ele já estava julgando e regendo as nações. Será que você entende muito bem isso? Será que você entende que após a sua morte teve-se ali um cumprimento para os discípulos de Jesus de pregar o Cristo ressuscitado? E pregar que ele tinha ressuscitado, que ele não estava mais morto? Mas também será que você compreende que Deus envia Paulo para pregar as boas novas? Aí começa a explicar realmente a morte de Jesus de Nazaré na cruz, o acontecimento. Porque os discípulos de Jesus, meus irmãos, eles não entenderam o significado da morte de Cristo no madeiro. Porque Jesus não conversou com eles abertamente a respeito disso. Mas Deus enviou o Espírito de verdade para que testificasse essas coisas e falasse do que visse e ouvisse da boca do Filho de Deus e anunciasse a nós essa verdade. Está lá em João. Vamos dar uma passadinha lá em João? Deixa eu ver se eu consigo lembrar aqui se é João 16. Acho que é João 16. Ó, João 16, versículo 13, ó. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Será que você começa a compreender de que aqui Deus estava falando de um homem, de um Espírito de verdade, que ia falar do que ele visse e ouvisse e anunciar a nós essa verdade? Será que você começa a entender que aqui Deus estava falando de Paulo? Será que você consegue captar a mensagem aqui? Ó? Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Se a gente ir lá em Atos dos Apóstolos, deixa eu ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo, se eu não me engano, 22, versículo 13 também, tá? Ó, vindo ter comigo, apresentando, disse, ó, vamos lá no 12, tá? Capítulo de Atos, capítulo 22, versículo 12, tá assim, ó. E certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo, apresentando-se, disse-me, Saulo, irmão, recobras vista, e naquela mesma hora ouvi. E ele disse, o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e veja aquele justo e ouça a voz da sua boca, porque há de ser testemunha para com todos os homens do que tem vistos e ouvidos. Será que você consegue entender que aquele homem que Jesus estava falando era esse homem aqui, que foi escolhido por ele? E quem era Paulo? Quem era Paulo? Paulo, ele era um servidor fiel na lei. Ele cumpria rigorosamente a lei. Quando ele era religioso, ele estava no preceito da lei, ele era um fiel seguidor da lei. Ele foi considerado até mesmo um fariseu. Mas quando Deus converte ele do legalismo para a graça de Deus, e agora Deus dá uma ordenança para ele, e tudo que ele ouvir da boca dele, ele vai ter que anunciar a nós, ele foi fiel seguidor da graça de Deus. Ele foi fiel servidor, filho do Eterno, do Cristo, o ressurreto. E Paulo começa a pregar a magnitude da morte dele na cruz.
porque até então nenhum dos discípulos sabia o significado, o valor da morte de Jesus na cruz, o que significava ele ter morrido na cruz. Então, Paulo começa a pregar, e se nós tiver que se gloriar, se glorie na cruz de Cristo, se glorie no Senhor, porque na sua morte, pelas suas chagas, fomos sarados, fomos reconciliados, fomos perdoados. E aí a gente começa a entender que as coisas de Deus é pela graça de Deus, é pelo evangelho dado no céu que vai nos colocar nessa posição, e nós vamos ter a convicção que já somos salvos pelo que Cristo fez no madeiro. Não sou da igreja tal, não sou da igreja de fulano, não sou da igreja de Betano, eu sou a igreja de Cristo. Você é uma igreja de Cristo. Você não precisa ir a um local chamado igreja. Você se apresenta como igreja em uma reunião para poder falar sobre essa mensagem que Paulo trouxe da graça de Deus, dada pelo seu próprio Cristo, pelo Cristo ressurreto, por Jesus. E ele anuncia a nós essa verdade. Isso aqui é maravilhoso, meu irmão, porque quando a gente começa a pregar a graça de Deus para os irmãos, muita gente fala, mas você é de que igreja? Você não tem igreja, você é um desigrejado, você é da igreja do demônio, você é da igreja do capeta. Não, meu irmão, é que eu entendo que nós não temos igreja, nós somos a igreja de Cristo. Quem tem igreja é Cristo. E qual é a igreja de Cristo? Qual é o templo e morada de Cristo? Vamos estar lendo. Se eu não me engano, se eu não estiver errado, vai estar lá em João, capítulo 14, né? Capítulo 14. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco o mundo não me verás, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariote: Senhor, de onde vem? Que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, meus irmãos, o Pai ia voltar. Nós não podemos dizer, Jesus vai voltar, o Pai vai voltar. Não, o Pai já voltou. Ele fez em mim a sua morada. É Ele que tem a igreja. A igreja, o templo, o tabernáculo são vidas. E Ele habita agora dentro de cada um de vós. É o que diz a palavra. O Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Paulo lá no livro, ele já vai falar que Deus habita dentro de cada um de vós. E aí é maravilhoso, né? A gente aprender sobre a graça de Deus. Porque Paulo ele começa a explicar o ministério dado, das revelações dadas no céu para ele. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não conhecemos mais. Não conhecemos desse modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É maravilhoso, meu irmão. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente. Como Deus disse, nele habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus,
e eles serão o meu povo. Isso aqui é maravilhoso. Está lá em 2 de Coríntios, capítulo 6, versículo 16. Quem é o templo? Quem é a igreja? Você é uma igreja? Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus? Quando Deus morre, ele tinha um espírito. O espírito dele, ele entregou por amor de vós. Ele entregou para você. Ele entregou para você. Se você deixar ele entrar, fazer morada, você vai estar sempre com o Pai. Ele já voltou para você. Nós não podemos dizer que ele vai voltar. Porque se nós dissermos que ele ainda vai voltar, ele não está. E se ele não está, nós temos que dizer que ele vai voltar. Mas como a palavra nos garante, já nos mostra que ele já voltou, ele reina, ele habita, como que tu podes dizer que ele vai voltar? Não, ele já faz morada. E a confusão que tinha naquela época de dizer, eu sou de Apolo porque eu fui batizado por Apolo, eu sou batizado por Cefas, eu sou batizado por Paulo, eu sou batizado por Tiago. Meu irmão, isso aí acontece nos dias de hoje. O povo vive dizendo, eu sou da igreja tal porque eu fui batizado lá. Eu sou da igreja tal porque eu fui batizado ali. Ah, eu pertenço, o meu pai na fé é fulano de tal. Ah, o meu pai na fé é fulano. Não, meu irmão. Paulo já estava dando uma coça neles ali e falando que quem morreu por vós, quem entregou o Espírito por vós, quem veio fazer morada em vós, quem foi que te deu redenção, quem foi que te deu a santificação, quem foi que derramou o sangue por amor dos seus pecados, por amor das suas falhas, por amor do seu erro, por amor do seu espírito, foi Cristo. E ali, baseado naquela época ali, eles estavam sob transgressão, porque eles ainda tinham a lei, né? Ali eles estavam em Corinto. Corinto era uma área de mercado onde se agregava muitos dos estrangeiros, das pessoas local, das pessoas que já moravam ali naquela cidade. Então tinha grego, tinha judeus, tinha os gentios, tinham vários tipos de pessoas em Corinto. E muitos estavam ouvindo a mensagem, e Paulo já estava começando a ensinar a graça de Deus, e via que muitos estavam querendo só ouvir os seus pais que batizaram. Aí não queriam dar a mensagem, mas todos tinham que falar a mesma mensagem. A mensagem ela tinha que ser de igual para todos. Meus irmãos, que você possa receber essa mensagem nessa manhã, que você possa crescer na graça e no conhecimento, que você possa se sentir todos os dias cheio de Deus, que você possa ter certeza que o teu corpo tombará, mas o teu espírito voltará para casa, salvo. Porque foi isso que Cristo fez no madeiro, salvar o teu espírito, o meu espírito, e hoje nada acusará o teu espírito perante a Deus, porque tudo se fez novo, tudo em Cristo, da cruz para cá é novo, e nós não estamos mais no velho, nós não estamos mais no passado. Quem voltou ao passado foi as igrejas tradicionais que aborda o livro todo e a pregam sobre a vida das pessoas hoje, dentro dos lugares chamados igreja. Mas eu te comprovei aqui que nós não temos igreja. Quem tem igreja é Cristo, e você é a igreja, templo e morada de Cristo, e Ele habita em você. Seja cheio de Deus, sinta-se amado, protegido, sinta-se um povo exclusivamente eleito em Cristo diante a fundação desse mundo. É o que diz a sua mensagem. Fui!